Devocional diário, série Pacificadores, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezada ouvinte, voltamos para mais um episódio desta nova série de devocionais diários da Bíblia JFA, com o tema desta vez, Pacificadores. Começamos ontem, no primeiro episódio desta série, olhando um pouquinho a história, no que diz respeito às pestes, pragas, epidemias, sindemias, que acometeram a humanidade e ceifaram milhões de vidas ao longo do tempo. Falamos de episódios como a praga de Justiniano, a peste de Atenas, a gripe russa, a cólera, a peste antonina, a gripe espanhola. Falamos sobre a varíola, a peste negra, HIV, ebola, gripe suína, tragédias que produziram tristeza, choro, desespero, perdas, órfãos, viúvas ao longo da história da humanidade. Lembramos ainda que ontem, ao início dessa série, no primeiro episódio, baseamos biblicamente o assunto que estamos tratando nessa série Pacificadores no texto do livro de Romanos, no capítulo 8, nos versos 18 ao 19. E hoje, no segundo episódio dessa série, quero falar um pouquinho mais sobre uma humanidade aflita, desesperada e sem esperança. A pesquisa que falamos ontem no primeiro episódio e que trouxe todas essas situações tão dramáticas, tão tristes, tão medonhas, que muitas famílias, muitas nações passaram ao longo do tempo, essa quantidade de episódios, e eu preciso considerar com você, meu irmão e minha irmã, que estes são apenas alguns dos principais acontecimentos no campo dessas pandemias, epidemias. Eu pontuei, eu destaquei aqueles que talvez são os mais conhecidos e que foram noticiados talvez, ou relembrados através de matérias jornalísticas nesses tempos de pandemia de Covid-19. Mas é fato que, observando ainda um pouco mais profundo, além dos números, além das regiões, além das épocas em que elas ocorreram, eu percebi também nessa pequena pesquisa que em todas estas situações ocorreram, obviamente, mortes. E assim como nesse tempo aqui de pandemia de Covid-19, em todas elas ocorreram também os confinamentos. Vieram também as crises políticas, crises econômicas, especulações sobre o fim do mundo, ou uma sensação de que a humanidade estivesse sob o efeito da ira divina. Aconteceram ainda estudos e mais estudos em busca de curas, acusações, quem eram os culpados. De modo, meu irmão e minha irmã, que aquilo que você vê acontecendo nesses 2 últimos anos na nossa nação, no planeta, infelizmente não é algo novo. Em todas estas epidemias, pandemias, pestes, pragas, morreram pessoas famosas. Outros famosos sobreviveram. Um dos casos mais conhecidos de alguém extremamente famoso que sobreviveu a uma pandemia foi o caso do Walt Disney, que sobreviveu à gripe espanhola. Mas na maioria das vezes as populações mais carentes sofriam mais, como vemos hoje também acontecendo no caso da pandemia do Covid. Por incrível que pareça, meu irmão e minha irmã, em alguns casos, as pestes ajudaram no desenvolvimento econômico da região, do continente, do país, do bloco. A Europa Ocidental é um exemplo durante a peste bubônica. Ocorreram também profundas, significativas, marcantes transformações sociais. Todas estas pandemias, crises, pestes, pragas, epidemias, sandemias, produziram cenas terríveis. Entre os mais marcantes, por exemplo, estão os relatos de como doentes eram isolados em locais separados onde ninguém os acessava, nem os médicos, locais onde os alimentos eram jogados de longe e não se faziam inclusive enterros com medo de contaminação em alguns casos.
narrados na história. Triste história. Me chamou também a atenção nessa breve pesquisa que, em muitos momentos, a igreja e os cristãos, das épocas em que ocorriam esses acontecimentos, muitas vezes igrejas e cristãos fizeram a diferença. Ainda que, em muitos casos, eles eram acusados de se aproveitarem da fragilidade do povo, de serem oportunistas e que faziam prosélitos, discípulos nesses tempos, mas a verdade é que mesmo com o prejuízo das suas próprias vidas, porque em muitas situações era a igreja que tratavam os doentes abandonados pelas famílias. Um exemplo disso foram os capuchinhos que em Gênova trabalhavam no chamado Hospital dos Incuráveis, dando cuidado pastoral aos que morriam de peste e não podiam ser tratados. Ou ainda instruindo populações, como foi o caso do famoso Conselho Pastoral de Lutero durante a peste bubônica, a peste negra, quando escreveu uma carta ao reverendo Dr. Johannes Haas com orientações que apontavam para como evitar contaminações, manter isolamento e por aí vai. A igreja sempre foi útil. A igreja experimentou, é verdade, grandes índices de crescimento durante muitas dessas pandemias, porque ao morrerem cuidando dos enfermos que nem eram de suas famílias, isso manifestava para as sociedades, para o povo da época, um testemunho impressionante do amor de Deus. Claro que muitos corriam para a religião buscando se safarem daquilo que eles julgavam ser o juízo divino. Impressionante, não, meu irmão e minha irmã? E eu aqui não quero minimizar a importância, a gravidade, os riscos dessa pandemia que acabamos de atravessar, se podemos dizer que ela já passou. É fato que pessoas estão morrendo, muitas morreram. Como eu disse no episódio de ontem, talvez você foi vítima de uma perda que até agora está difícil de superar por conta dessa pandemia. Talvez você foi internada, ficou entubado em UTI, passou um momento dramático, estado crítico. Não estamos minimizando de maneira nenhuma a gravidade do que ocorreu e de certa maneira ainda ocorre na humanidade, no nosso país. Mas é um fato também, meu irmão e minha irmã, que essa história de Covid nos chama muito a atenção porque, por uma razão óbvia, ocorre em nossa época. Mas eu preciso asseverar, e a conclusão, observando esses dados históricos, é que não é algo tão novo como tudo debaixo do céu. E eu receio que não será a última vez que a humanidade atravessará essa situação, e não nos esquecendo que existem outras pandemias, por assim dizer, que produzem também muito mais mortes, como por exemplo a violência no trânsito, a quantidade de abortos praticados pela humanidade, a depressão, as guerras e conflitos mundo afora, o tráfico humano, o uso de drogas, o alcoolismo, a corrupção, etc, etc. O fato é que todas estas manifestações são manifestações explícitas de uma humanidade caída, aflita, desesperada, sem esperança, cega, em trevas, longe de Deus. Nós voltaremos amanhã na continuidade dessa série Pacificadores. Eu espero você. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.